caravelas. Foi aqui da Torre de Belém que partiram as caravelas portuguesas. É verdade, e foi isto um dos motivos de inspiração para este nosso jogo, um dos nossos jogos com maior sucesso, é o Caravelas e o Caravelas 2, em que criámos um jogo de tabuleiro com o tema de fundo dos descobrimentos portugueses. A mesa Board Games une dois nomes para abraçar vários mercados. Mesa de jogo e Board Games para o mercado internacional, uma vez que é assim que se denomina a expressão jogos de tabuleiro. Em 2010, fundámos a empresa com fundos próprios e no final do ano sabíamos que tínhamos um negócio viável, mas precisávamos de crescer. Em 2011, procurámos e encontramos um investidor com a ajuda da DNA de Cascais. Ajudaram-nos com o business plan, ajudaram-nos com contactos. O investidor permitiu que nós, de facto, crescêssemos bastante. Hoje vendemos cerca de 30 mil jogos em todos os mercados onde estamos presentes e queremos continuar a crescer. Quem não se lembra em criança de passar horas a jogar jogos de tabuleiro com os amigos? Uma indústria que está a renascer. O jornal britânico The Guardian refere que o crescimento deste segmento de mercado está a crescer entre 25% e 40% ao ano. Como é que se cria um negócio de jogos de tabuleiro? Primeiro é preciso querer e é preciso muita vontade e muito tempo para se dedicar totalmente aos jogos de tabuleiro. Depois é preciso tentar perceber o máximo possível do negócio e ninguém nasce ensinado, então o que se pergunta, aprende-se com outras pessoas, vai-se a feiras, fala-se com criadores, outros autores, outras empresas, etc. Que erros é que não voltariam a cometer nestes 5 anos? Alguns erros, por exemplo, ir para o estrangeiro e achar que conseguimos sozinhos, por exemplo, distribuir no estrangeiro. É a parte mais difícil, é a crítica, é a chave muitas vezes do negócio e a não ser que seja com investimento de milhões é que se consegue entrar no mercado e distribuir, porque eu posso ter o melhor jogo do mundo, mas se ele não está nas lojas não se vende. E essa é a parte mais complicada e tentámos ir para os Estados Unidos, etc., dessa forma e não foi a melhor solução. Agora estamos a optar por outras soluções. Como é que conseguiram? Vocês já estão nos Estados Unidos, então como é que conseguiram dar a volta? Nós conseguimos dar a volta porque fomos ter com editoras que já estão implantadas nesse mercado e propusemos um negócio diferente, que é a cedência dos direitos para esses territórios. E assim são elas que já estão no mercado, que já têm o conhecimento e a distribuição, conseguem chegar às lojas com os nossos jogos. Aprendemos bastante nestes 4 anos. Por exemplo, aprendemos que para entrar no mercado internacional não o conseguimos fazer sozinhos. Precisamos ter parceiros, editores internacionais que aceitem coproduzir e distribuir connosco. Já o conseguimos. Em Portugal, aprendemos também que isto é um mercado ainda de baixo volume. Muitas pessoas não têm o hábito de jogar e temos que fazer um esforço no sentido de despertar as pessoas para esta coisa nova e recuperar hábitos antigos de jogar à volta de uma mesa. E por último, aprendemos que neste mercado a novidade é fundamental. É preciso ter todos os anos muitas e boas novidades. Na Europa, a Alemanha dá cartas neste segmento, tendo mesmo a maior feira de jogos de tabuleiro do mundo, a Messespiel, que se realiza na cidade de Essen. Em 2014 teve 800 expositores. Um dos trunfos utilizados foi também a criação do prémio do melhor jogo do ano. Um jogo indicado ao prémio vende 10 mil unidades e um vencedor entre 300 a 500 mil unidades. A invasão germânica do mercado americano levou a que este voltasse a tentar o auge das empresas dos anos 60 e 70. E conseguiu. É o mercado mais diversificado do mundo e a Mesa Board Games conseguiu penetrar com um jogo, a estrela da casa. O Panamax foi considerado o melhor jogo do ano. O Panamax, por alguns bloggers, alguns críticos, foi considerado o melhor jogo do ano, mas é bom, é ótimo, é positivo. Não existe assim um prémio global para este tipo de jogos muito pesados. Existe o Spieljahr, mas é muito mais destinado a jogos mais familiares e para o mercado alemão, que é um prémio muito importante. Mas quem consegue esse selo consegue vender imensos jogos. Sim. Isso aí é uma garantia de venda de milhares de jogos mesmo, quem consegue esse... O Panamax vendeu 10 mil? O Panamax está quase nos 10 mil exemplares vendidos. É bom? É muito bom para uma microempresa portuguesa lançar um primeiro jogo a nível internacional e principalmente ser tão bem recebido no mercado e principalmente ter muito boas críticas
de quem percebe desta área de jogos e dos jogadores deste tipo de jogos. Este é o jogo do Castelo de São Jorge, um jogo que nós criámos em 2010 em parceria com o Castelo de São Jorge. É um jogo que fala dos mais de 1000 anos de história do castelo. Os jogadores são personagens desde o governador árabe até o Dom Manuel II, que percorrem o castelo à procura dos seus tesouros. A mesa board games, além deste, tem cerca de mais 30 jogos, puzzles, e estamos presentes no mercado na distribuição geral, na grande distribuição, no pequeno retalho, na distribuição especializada. Além disso, também já estamos presentes no estrangeiro, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Espanha, e estamos constantemente à procura de novos mercados. Desde puzzles a jogos e brinquedos, estamos em 20 produtos totalmente originais, porque não são réplicas de nada, não são licenças de nada, são jogos e puzzles totalmente criados de raiz. Esse é o segredo do vosso negócio agora? Sim, a única maneira de nós nos conseguirmos afirmar no mercado nacional, porque os nossos distribuidores ou retalhistas, hoje em dia com o mercado global, não precisam que eu lhes vá dar um produto genérico, a não ser que eu crie um jogo ou um puzzle totalmente original, e então, se for com uma temática portuguesa, não há ninguém lá fora que faça isso. Então, para o mercado nacional, essa é a nossa maneira de estar a trabalhar. Para o mercado internacional, serão produtos originais e de grande qualidade, mas com temas muito mais genéricos. O tema Portugal vende cá dentro? Sim, vende cá dentro, porque é uma bela maneira de os pais perceberem que um jogo tem uma componente educativa e que pode ser, para além de brincar, pode-se aprender alguma coisa. Apesar de nós insistirmos muito que o jogo tem que ter uma componente lúdica muito bem feita e muito forte, porque em casa das pessoas ele está a competir com os jogos de computador e com outras propostas. O mercado dos jogos de tabuleiro pode ser comparado ao mercado dos discos de vinil. Estes não concorrem diretamente com os CD ou com a música digital, porque se dirigem a um público que gosta do ritual de cuidar dos giradiscos e de colocar o disco a rodar no aparelho colocando a agulha. O som é diferente. Com os jogos de tabuleiro passa-se o mesmo. Lançar os dados, ler as regras e convidar vários amigos para jogar. São emoções e sensações físicas que os jogos na net ou no telefone nunca conseguirão dar. Quanto tempo é que demora a fazer um jogo? Varia muito da complexidade do jogo. Um jogo de um Panamax chegou quase aos 2 anos e meio, 3 a criar o jogo. Um jogo como o Caravelas leva 1 ano a criar, mais ou menos. Vamos então ver como é que se cria um jogo. Como é que nós criamos um jogo de tabuleiro? Por exemplo, dando um exemplo como o Caravelas 2, a primeira coisa é pensar num tema. Nós pensamos no tema sobre os descobrimentos portugueses, vamos investigar sobre esse tema, ver o que é que há de interessante, o que é que pode ser agarrado para o jogo. Por exemplo, neste caso aqui, nós temos aqui no jogo os Jerónimos, que está aqui por trás de mim, ou ao meu lado, os Jerónimos. Os Jerónimos têm um papel muito importante neste jogo, em que os jogadores, quando trazem pimenta, contribuem para a construção dos Jerónimos, que na realidade aconteceu, que era a vintena da pimenta. Depois, vemos cada elemento da investigação que pode ser interessante e que nós gostaríamos de ver refletido no jogo. Neste jogo, por exemplo, os ventos e as correntes são colocadas aqui para mostrar como é que, por exemplo, as caravelas quase que iam até ao Brasil quando iam até à Índia. Sim, é evidente que todas as coisas que nós pomos aqui são sempre simplificadas. Os elementos interessantes que nós vamos descobrindo nas nossas pesquisas e nos nossos estudos, vamos tentando sempre reverter para o jogo e para que o jogo, de uma forma obviamente muito simplificada, demonstre o que é que era na altura. Isto é, assim, nós no jogo não temos uma coisa árida, mas sim, temos um jogo com um tema, em que os jogadores podem tentar pensar que estão a reviver essa época. E assim vamos criando, a pouco e pouco, as regras, as mecânicas, as chamadas mecânicas do jogo. Como é que um jogador vai de Portugal até à Índia? Lança os dados? Ou tem cartas? Ou opta por comprar cubinhos para que lhe deem velocidade para a sua caravela? São sempre opções que os autores ou o autor do jogo faz ao longo deste processo, sempre com a ideia de dizer assim, para quem é que nós estamos a criar este jogo? Para famílias ou para grandes conhecedores de jogos que gostam de jogos profundos e complexos? Eu quero que o jogo demore pouco tempo ou demore muito tempo. Eu quero que o jogo tenha muita estratégia ou quero que o jogo tenha mais sorte.
e a pouco são componentes de várias, como fosse uma receita de uma refeição, por exemplo, em que cada ingrediente vai a pouco formando o jogo completo. Sempre que possível, a Mesa Board Games foca-se na história e na cultura de Portugal. Temos uma história fantástica que merece ser contada. Por exemplo, os jogos Caravelas sobre os descobrimentos portugueses, o jogo Dom Afonso Henriques sobre a conquista e a formação de Portugal, o jogo Reis de Portugal, um jogo de cartas que tem todos os reis da nossa história, o jogo do Vintage sobre a região do Douro e o vinho do Porto e vários outros. O facto de ter estado na área do design ajudou a conseguir conceber os jogos? Imenso. Isso de facto é uma base de trabalho muito boa. A minha experiência de 15 anos de trabalhar em publicidade e design ajudou-me muitíssimo a criar os jogos, acima de tudo a materializá-los, dizer como é que se desenha um tabuleiro de jogo, como é que eu produzo uma arte final para mandar para a fábrica, etc. Isso foi precioso, é essa experiência profissional que tive nos 15 anos em que estive nessa área. Mas vocês têm uma ameaça muito grande, que são os videojogos, portanto, os jogos da internet. Como é que conseguem combater esse grande gigante? Bom, é de facto os jogos do vídeo e na internet, etc., e das consolas, é um mercado gigantesco, que é muito maior que o mercado mundial de jogos de tabuleiro, sem dúvida. Mas os jogos de tabuleiro, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, tiveram um boom extraordinário. Neste momento, por exemplo, na maior feira do mundo, em Essen, na Alemanha, são apresentados uma média de 500 a 700 jogos novos por ano, só para ter uma ideia de uma feira que estão 150 mil pessoas em 4 dias. Os jogos de tabuleiro mudaram. Em 1995 apareceram os Eurogames, lançados pelos designers e criadores alemães, e foram os responsáveis por reavivar este mercado moribundo, com os colonizadores de Catan, com mais de 18 milhões de unidades vendidas. Têm regras simples, tempo de jogo entre 30 a 60 minutos, promovem alta interação entre os jogadores, mas sem conflito. Dão ênfase à estratégia, têm baixa dependência da sorte e raramente os jogadores saem do jogo. Utilizam temas históricos ou geográficos. Ao contrário dos Ameritrash, onde os cenários e as personagens são mais trabalhados do que as regras. Há conflitos e a sorte conta muito. Exemplo, Zombies, Arkham Horror. No fundo, acaba por reunir famílias e amigos. Exatamente. Isso é uma das coisas que as pessoas de repente começaram a ter a necessidade de dizer uma proposta lúdica em que as pessoas não estejam isoladas no seu ecrã e que não falem com ninguém. Jogos de tabuleiro por excelência têm essa componente. Nós falamos, aprendemos uns com os outros, aprendemos a ganhar, aprendemos a perder, aprendemos a rir, a metermos uns com os outros, a falar, e as pessoas estão vivas à frente umas das outras a conversar. E provavelmente será essa talvez uma das grandes razões que os jogos de tabuleiro não vão morrer e tiveram um renascimento brutal. É porque realmente as pessoas e as famílias têm essa necessidade de ter propostas e de ter tempos livres em que possam estar à volta, seja de uma mesa ou de um banco de jardim, como nós estamos, a conversar e a conviver e a jogar. E para quem é amante de jogos de tabuleiro, pode deliciar-se nos encontros gratuitos promovidos pelo país. Um deles é o Leiria Con, que acontece todos os anos, no último fim de semana de janeiro em Leiria. É gratuito e conta com mais de 500 títulos de jogos, inclusive com as últimas novidades. Já fazemos este evento há 7, 8 anos, com esta regularidade e com esta qualidade, e conseguimos reunir normalmente em torno das 300 a 400 pessoas. Não estamos vocacionados para vender jogos, nós estamos vocacionados para fornecer um espaço adequado para que as pessoas venham conhecer o que é e o que se faz em termos de jogos no mundo, não é só em Portugal também, mas no mundo, daquilo que será eventualmente a nata dos jogos de tabuleiro. Tem de pagar nada, como eu já disse antes, na inscrição. Fornecemos uma ludoteca com cerca de 500 ou 600 títulos de jogos, muitos deles de designers portugueses e também de empresas portuguesas, e as pessoas vêm e jogam pura e simplesmente. Depois temos também, associado a isso, uma loja que aproveitamos também para poder dar aos jogadores e aos interessados a oportunidade de comprarem, de adquirirem, não é? Jogos mais recentes que não se conseguem de outra forma e que nós, porque visitamos uma feira na Alemanha, em Essen, em outubro, aproveitamos para trazer as novidades lançadas nesse ano, nessa feira,
Normalmente estamos a falar de 700 a 800 títulos por ano, novos, e trazemos, obviamente não trazemos os tais 700 ou 800 títulos novos, mas trazemos sempre uma dúzia ou 2 dúzias de títulos que achamos que são os mais interessantes para as pessoas depois que estejam interessadas, queiram comprar, e nós temos aí para isso.